Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Feliz Dia das Mães. Muito bom estar aqui, trazendo uma mensagem do coração de Deus para a igreja, para vocês. Eu sou abençoada por Deus, que me deu 2 filhos, diante de um diagnóstico, que alguns já sabem que eu não podia gerar filhos, e Ele me deu a Florence e o Enzo, operou um milagre na minha vida. Então é um privilégio estar aqui. Eu vou trazer para vocês algo que o Senhor vem falando e construindo no meu coração ao longo de alguns dias, diria até semanas. E eu falando, Senhor, o que o Senhor está falando, e às vezes eu parava no meio da rua assim, não no meio da rua literalmente, mas encostava o carro e o Espírito Santo falava, escreve. Escreve. Ontem, a hora que eu olhei, tinham muitas coisas escritas. E eu falei, Espírito Santo, só o Senhor para alinhar tudo isso, para que eu possa trazer para a igreja. E tudo começou num dia que eu estava assistindo um filme bem antigo. O Dani nem estava comigo esse dia. Geralmente eu sento para assistir filme com ele, mas eu durmo, ele assiste sozinho. E nesse dia eu estava sozinha, isso é raro também. E eu assisti aquele filme, Lucy. Até comentei com a Florence outro dia e ela falou, mãe, esse filme aí é meio estranho e tal. Mas ali, Lucy... Alguém já assistiu esse filme, Lucy? E ali mostra o quanto usar a capacidade da inteligência 100%. E no fim de toda a história, ela se autodestrói de tanto usar a capacidade e a inteligência 100%. E ali o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e eu falei, Espírito Santo, é isso mesmo que eu estou pensando? Ele falou, porque a inteligência, ela é importante. O Senhor nos deu a inteligência, mas se não for junto de Deus, alinhado à sabedoria de Deus, debaixo da sabedoria, nós podemos se autodestruir. A inteligência, elas são as nossas características intelectuais, as características intelectuais de um indivíduo e que permite conhecer e compreender e raciocinar muitas coisas. Já a sabedoria, que está muito bem explicada, muito bem descrita no livro de Provérbios, capítulo 8. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu convido a igreja para estar lendo, estar meditando em Provérbios, capítulo 8. Eu vou ler aqui, capítulo 8, versículo 1. A sabedoria me possuiu desde o princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. A sabedoria é eterna. A sabedoria é o próprio Deus. E Ele é eterno. Como o próprio Deus, nós temos a explicação, como o próprio Deus, que é sábio, que é o dono de toda a sabedoria. Nós sabemos que sabedoria é uma qualidade e é uma possessão de Deus antes da criação. Ela já existia, ela já pairava. E a partir desta sabedoria, o Senhor colocou todas as coisas no devido lugar. Imagine então nós, filhos de Deus, nos movemos debaixo da sabedoria do próprio Deus. Em Provérbios 9:10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo
a prudência. Então, se nós ficarmos lendo só esse versículo, uau, espera aí, Senhor. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós andamos no temor do Senhor e Ele é o princípio de todas as coisas. E aí o Senhor começou a me falar outras coisas. Ele me falou, vai para o livro de Esther. E assim, eu particularmente, eu gosto muito do livro de Esther. Porque eu já fui muito confrontada no livro de Esther. Eu lembro uma vez que eu estava no quarto, ainda lá no apartamento, não tinha começado a igreja e eu estava com muitas inseguranças no meu coração. E eu lembro que aquele dia eu estava num jejum e eu comecei a orar e o Senhor me deu justamente Esther capítulo 4, onde Ele disse, filha, te chamei para um tempo como esse, mas se você não quiser, eu chamo outro. E ali eu chorei muito e o Senhor me confrontou em amor. E aí eu fui refletir a respeito de Esther. A rainha Esther se tornou rainha. Na verdade, uma judia, bela e órfã, criada pelo seu tio, pelo seu primo, que era filho do tio dela, Mardoqueu. E ele acabou criando Esther. E num momento difícil, ele viu como uma oportunidade. O que foi esse momento difícil? Eu vou ler aqui para que contextualize melhor. E sucedeu nos dias de Assuero, o rei Assuero, que reinou sobre 127 províncias. É Esther 1, tá? Capítulo 1. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do reino, que está na fortaleza de Suzã. No 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. O rei Assuero reuniu por 180 dias várias pessoas, homens de outros reinos, para mostrar as belezas, para mostrar a riqueza, para mostrar as maravilhas que ele tinha possuído e que ele possuía. Só que num determinado momento, ele também quis um pouco mais além. Ele quis apresentar a rainha, que nesse momento era Vasti, e ele chamou para que a rainha se apresentasse perante todos os outros. E Vasti se negou a um pedido do rei. E aí o que aconteceu? Depois o rei adoeceu, ficou muito chateado, ficou triste por conta da insubmissão daquela rainha Vasti. E depois desse período, quando o rei se recuperou dessa insubmissão de Vasti, o que aconteceu? Ele resolveu, a pedido, uma orientação que ele ouviu dos seus homens, que serviam a ele, enviar cartas para toda a cidade, para todas as aldeias próximas, enviar cartas para que mulheres virgens e formosas se apresentassem a ele. Então eu estou dando assim uma resumida do que é um resumo do resumo a respeito dessa história. E aí depois disso, algumas mulheres se achegaram e dentre essas mulheres estava quem? Estava uma mulher bela e formosa chamada Esther. Até então, Esther, ali sendo preparada por vários meses, na verdade, no total eu não lembro aqui que eu tinha anotado, acho que 180 dias, não lembro agora, eu anotei aqui, mas depois eu falo. E aí ela é preparada, ela é adornada, ela é purificada com óleos, com ervas, com extratos, com essências. E ela passa, como todas as outras mulheres, por um processo de purificação. Na verdade, eu vejo
que o Senhor também faz isso conosco. Ele nos passa por alguns processos de purificação, de santificação, e para que até o momento que nós possamos chegar diante dele na eternidade. Então, essa mulher se prepara, Esther se prepara, e aí, quando ela se apresenta, uau, o rei, assim como o pastor Dani se apaixonou por mim no primeiro dia. E aí o rei se apaixona, fica encantado, maravilhado com Esther. E ele vê muita beleza, muita formosura. Na verdade, o favor de Deus estava envolvendo Esther. E aí, nesse tempo, depois que ela se prepara, depois que ela se apresenta, Esther acaba se casando com o rei e se tornando rainha. Enquanto ela está lá como rainha, ela fica sabendo que, através do seu tio, que os judeus serão mortos, destruídos. Quem levanta isso dentro do reino é um homem chamado Ramã. Ramã, ele arma toda uma situação para que os judeus sejam mortos. E diante de tudo isso, Esther fica sabendo, Mardoqueu, que é o tio de Esther, fica desesperado, e ele fica sabendo de toda essa situação que está acontecendo, e consegue se comunicar e mandar um recado para Esther. Tá? Então, assim, ela passou pelo processo, ela é escolhida, ela se torna rainha, mas num determinado momento ela entende qual era o chamado e o propósito. Então, por isso que nós falamos tantos, para um tempo como esse. Para um tempo como aquele, para libertar os judeus, para que o povo de Deus não fosse destruído. O Senhor, da sua forma extraordinária, como um bom arquiteto, ele preparou tudo para que Esther fosse para estar no reino, para que Esther se tornasse rainha e para que Esther libertasse o povo. E é tão incrível porque nesse momento, ela mesmo sendo uma mulher com tantas qualidades, uma mulher inteligente, uma mulher linda, uma mulher cuidadosa, que respeitava todos os princípios, né, que ela aprendeu, mesmo sendo uma menina órfã e uma menina judia. Então, assim, o interessante é que nesse momento, Esther, ela fala o quê? Reúnam, eu preciso falar com o rei, não é isso? E até então, Esther ainda não tinha dito o que ao rei? Que ela era judia. E naquele momento, Esther precisa se apresentar ao rei. E pedir algo ao rei, por conta daquilo tudo que estava acontecendo. E ali, ela pede para que, ok, eu vou fazer isso em favor do meu povo, eu vou me mover, eu vou agir. E o Senhor fala para ela, e ela fala, reúnam todas as pessoas da aldeia, reúnam todos os judeus, e peço que jejuem por mim, por 3 dias. Então, por que ela parou para jejuar? Ela parou para jejuar para ouvir a direção de Deus, para buscar as estratégias e a sabedoria em Deus, para que ela pudesse se movimentar dentro do reino, mesmo que se arriscando com a sua vida, mesmo que tendo algumas dificuldades, porque não é fácil, nós todos passamos por muitos desafios, e às vezes as pernas tremem, o coração bate mais forte,
a ansiedade vem, mas ela estava o quê? Num período de jejum e de preparação. E para isso, para ouvir a vontade de Deus, para saber o que o Senhor estava falando. E isso é também sabedoria. Só que buscar a sabedoria em Deus, o que Deus está falando. Ao fim do jejum, ao terceiro dia, se vestiu com vestes reais e se colocou no pátio, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro. Né? Então, o cetro de ouro é autoridade. E quando ele levanta o cetro, Ester pode tocar no cetro. Eu comecei a pensar, eu falei, Deus, que incrível isso. Porque quando nós nos preparamos, quando nós guardamos o que o Senhor nos ensinou, guardamos os mandamentos, nos rendemos ao Senhor, jejuamos e buscamos a sabedoria, o cetro do rei está estendido para nós. Nós podemos tocar. Nós podemos tocar o Senhor. Nós podemos acessar o reino de Deus. Então, quando eu estava orando, eu falei, Deus, isso é incrível, porque eu me preparo, eu me santifico, eu me purifico, eu guardo os princípios, eu ouço e cumpro os teus mandamentos na minha vida, e o Senhor levanta o cetro para que eu possa tocar na ponta e me achegar ao rei. O Senhor está pronto para que nós possamos tocar as suas vestes. Ela buscou em Deus a sabedoria. Ela suplicou ao rei que desfizesse a maldade de Ramã, que iria exterminar o povo judeu. Ramã, tomado de ódio, tomado na influência de Satanás, do exército do inimigo, para destruir uma geração, para destruir gerações. E naquele momento, quando ele estende o cetro, que o rei estende, ela está ajoelhada perante o rei já. E depois ela se levanta e olha para o rei, e ele diz que, que ele vai tomar as providências. Eu não vou me estender muito na história, mas assim, Ramã, ele representa muito bem a morte. Jesus, a vida. Então, assim, eu vivi algumas situações muito difíceis, e o Senhor falou que era para eu compartilhar, que uma vez, muitos anos atrás, eu fui no refeitório de um lugar, de um hotel onde eu trabalhava, e veio uma mulher de Deus, e ela veio na minha direção, e ela começou a orar em línguas, e ela falou, o Senhor tem uma palavra para você, filha. Ela falou assim, no dia, desculpa, eu vou para lá, mas é que eu não consigo me organizar aqui no púlpito. Então, ela falou, o Senhor tem uma palavra para você, filha. Sabe aquela passagem em Ester, quando tramam tudo para destruir os judeus? Então, existe uma grande armação contra você para te remover desse lugar. Só que assim como Deus fez, e Ramã armou uma forca, tramou tudo para que o tio de Ester fosse enforcado, o Senhor diz para você que o próprio Ramã, esses homens que estão tramando contra você aqui, eles serão enforcados nesse lugar. Naquilo me deu medo na hora, eu fiquei preocupada, porque era um trabalho importante. Mas aí eu fui ler o livro e falei, ok, Deus, eu já entendi. Eu vou jejuar. Nesse período, o meu contrato de trabalho realmente ele foi cancelado. Só que quando ele foi cancelado, eu já tinha a direção e a resposta. Assim como aconteceu com Ester. O Senhor já tinha me dado a resposta, a direção de como eu deveria agir.
E eu vi um contrato na minha frente. Eu vi um contrato, não, um checklist na minha frente. E o Senhor falou para mim: então, isso está acontecendo agora para que você vá até esses homens e apresente uma nova proposta. E aí eu fiquei sabendo que tinha uma armação, que a pessoa que trabalhava lá e já tinha armado tudo para tomar o meu lugar. Então, eu fui, apresentei essa proposta, falei: ok, vocês rescindiram o contrato, mas eu posso apresentar uma proposta? Ah, pode. Eu voltei com essa proposta, a proposta foi aceita, eu voltei ganhando quase que a mesma coisa, com mais dias de descanso, trabalhando menos, trabalhando bem menos, e sabe a pessoa que armou para mim? Eu ia lá e auditava o trabalho dela. Aí eu precisei proteger o meu coração. Proteger o coração, né? Nessa hora. Então, eu ia lá, auditava o trabalho dela. E era uma pessoa que eu ensinei tudo. Tudo que ela fazia, ela aprendeu comigo. E que bom. E aí, ela falava: vai, você pode me ajudar nisso? Eu falava: então, agora eu não posso mais. Porque agora eu audito você. Então, não posso mais. Enfim, comecei a auditar. Essa pessoa pediu para sair, para ir embora, porque ela tinha um outro trabalho. Esse outro trabalho também não deu certo. Ela foi embora e aqueles que tinham também tramado comigo junto dela foram todos desligados. Então Deus, quando você se aquieta para buscar uma direção de Deus, pedir pela sabedoria de Deus, tem um propósito, tem algo que Ele está preparando para você. Mas se você for pelo seu próprio entendimento, pela sua mente, pelas suas razões, você pode ir até um pouco, mas depois você vai ter que voltar um caminho um pouquinho maior. Então nós precisamos entender os propósitos de Deus e para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Tem muitas situações que a gente passa e a gente tem que ter coragem, ousadia, fé, submissão, rendição, guardando aquilo que o Senhor pediu para que nós guardássemos. Em Efésios 1:16 diz: não cesso de dar, apóstolo Paulo diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. É só na força do poder de Deus que nós podemos exercer poder. Nós nos submetemos ao Rei para ouvir aquilo que Ele está falando para nós. E aí depois o Senhor falou mais uma coisa para mim. Falou assim: um dia eu estava orando no carro e eu fiquei parada na palavra cooperadores. Cooperadores. Eu falei: Espírito Santo, o que você está falando? Cooperadores. Filha, claro, vocês são cooperadores para que eu possa fazer a obra, para que eu possa fazer de vocês. Vocês precisam ser cooperadores, vocês não podem ser o impedimento daquilo que eu tenho para fazer na vida de vocês. Eu falei: nossa Deus, isso é interessante. Realmente, andando em obediência e nos submetendo ao Senhor, nós nos tornamos cooperadores de Deus. Em 1 Coríntios 3:9 diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus.
Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve se tornar louco para que se torne sábio. A sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, não se gloriem, homens, porque todas as coisas são de vocês. Salomão, o rei Salomão, o que ele pediu para Deus? Sabedoria. O Senhor concedeu a ele? Sim. Como acabou Salomão? O que aconteceu com ele? Ele teve a sabedoria, ele tinha 1000 mulheres, pastor? 1000 mulheres. Oi? Enfim, muitas mulheres. Ele se perdeu no meio das mulheres. E ao invés dele converter as mulheres que perverteram ele. Ele tinha sabedoria? Tinha. Mas o que aconteceu? Ele se afastou de Deus. Então a sabedoria dele já estava sendo a sua própria sabedoria. E não mais Deus. Deus deu sabedoria, mas em algum momento ele se perdeu. Eu estava até conversando com o pastor Dani sobre isso outro dia. É muito fácil as pessoas se perderem. É muito fácil, por um momento, a gente se distrair. Assim como aconteceu com Salomão. Ele se afastou do seu relacionamento com Deus. As pessoas que têm uma mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Por isso, em Romanos 2, que é o versículo da Fló, que ela tem tatuado aqui, ou só o versículo, né? Não a passagem toda. Diz da importância, só faltava essa. Diz da importância da renovação da nossa mente. Nossa mente precisa ser renovada em Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Os nossos pensamentos estão cativos em Cristo. Então imaginem, pensem, nós já temos acesso a isso, a essa sabedoria de Deus, com a mente renovada, com os pensamentos cativos em Cristo. Eu todos os dias, Pai, em nome de Jesus, renova a minha mente, os meus pensamentos. Que os meus pensamentos, sentimentos, sensações, emoções sejam totalmente, Senhor, inspirados e tocados por Ti. Renova, Senhor, renova os pensamentos. Eu quero ter os Teus pensamentos a respeito de coisas. Eu quero ter os Teus pensamentos a respeito das pessoas. Eu quero ter um discernimento alinhado com o coração de Jesus. Depois, fomos eu e o Espírito Santo. O Senhor falou para mim, José do Egito. Então, vamos lá. Esther, judia, órfã, se torna rainha para um tempo como aquele, e o povo e os judeus são todos libertos. Esther se move em jejum, oração e busca a sabedoria de Deus e a direção de Deus para um momento importante como aquele. Depois, o Senhor fala, e José do Egito? Eu amo a história de José do Egito. O Senhor já falou comigo inúmeras vezes nessa passagem.
José do Egito, ele por parte dos irmãos, por ciúmes dos irmãos, porque José era um filho muito amado de Jacó, Israel, já nesse tempo. Os irmãos dele, por ciúmes, fazem o quê? Iam matar, né? Mas aí, que bom, né, que um dos irmãos não permitiu, na verdade Deus não permitiu, e aí ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo, e estes levaram José ao Egito e o venderam a Potifar. E disseram para Jacó, pai de José, que José estava morto. Enfim, passado muito tempo, começou a fome. José se tornou governador do Egito. Só Deus para fazer isso, né? José é vendido como escravo, mas se torna governador do Egito. E num determinado momento, enquanto José estava lá e teve idas e vindas, né? Ele foi lançado na prisão. A mulher do Potifar se interessou por José, tramou para ele, foi lançado de novo na prisão. Mas eu entendo que tudo isso foram processos que Deus estava trabalhando na vida de José também, né? E ele sempre ali submetendo ao Senhor. E de repente, num tempo, começa a ter fome, né? Por toda a terra, começa a ter fome em Canaã. E aí, os irmãos de José, o que acontece? Eles vão até o Egito para buscar o quê? Alimento. E lá na terra onde José estava, não deixava de ter pão. E eles foram buscar alimentos e cereais. Chegando lá, quem governava era José. E eu fico pensando nesse momento, José com os seus irmãos, vendo seus irmãos ali com fome. Estou lembrando do meu caso lá no hotel. Agora eu que vou te auditar, né? Então, o coração tem que estar alinhado e rendido e disposto a ouvir aquilo que Deus está falando. Então, José ali, com sabedoria, chorou, sentiu a dor, viu que eram os irmãos. Teve algumas situações ali que ele armou, né? Mas tudo muito bem planejado para um dos irmãos. E eles tinham que voltar de novo lá para José, até o momento em que José diz, eu sou José. Porque ele pergunta dos irmãos, eu sou José. Diante de todos os irmãos, ficaram atemorizados, com medo, achando que José fosse mandar o quê? Matá-los. Mas, naquele momento, José reconhece e entende. Ele entende naquele momento. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para preservar a vida por um grande livramento. Ou seja, assim como Deus fez com Esther para algo, o Senhor também fez com José para algo. Olha aí o Senhor preservando, primeiro suas promessas e também preservando aquela geração e as próximas gerações dele. Então, José também, para um tempo como esse, foi chamado para alimentar multidões, para alimentar os seus irmãos, para alimentar o seu pai. José foi o lugar de refúgio, José foi o lugar de segurança que o Senhor conduziu o povo. E ele estava lá, governando.
E assim ele alimentou toda a terra. E não deixou de ter pão. Não deixou de faltar alimento. Nesse processo, quando nós entendemos que precisamos buscar sabedoria em Deus e nos submetermos a Ele, a sua mente vai trabalhar muito contra você. A tua mente vai tentar te paralisar, a tua mente vai tentar te sabotar em muitas coisas. A sua alma vai gritar em muitos momentos. Mas o Senhor está dizendo hoje: peça a mim sabedoria, ande comigo em sabedoria, que eu vou te dar, para que você entenda para o que você foi chamado para esse tempo. Para que vocês entendam que, como filhos de Deus, nós fomos chamados para esse tempo. Jesus está voltando. Como você tem se posicionado perante as pessoas, perante os questionamentos, perante as acusações? Você tem se assentado à roda dos escarnecedores? Como que você tem se comportado como sendo uma Esther, um José? Como você tem se comportado como filho de Deus? É para um tempo como esse que o Senhor está dizendo: acordem, se posicionem, se alinhem comigo. Busquem sabedoria em mim. Eu sou a sabedoria. Não tem mais tempo para a gente perder. Porque tem um povo com fome. Tem um povo prestes a ser colocado numa forca. E nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo o quê? Foi isso que o Senhor me falou. Filha, o que você está fazendo? Porque o confronto começou aqui. Para um tempo como esse. Moisés. Achei que estava acabando, tem mais um, rapidinho. Moisés. Vá lá, Moisés. Se posiciona, vai lá. Estou te mandando, Moisés. Vai lá falar com o faraó. Ah, Deus, eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca, de língua. Né, tinha dificuldade, né? Acho que ele era gago, se eu não me engano, né? E ele falou: não vou, Senhor. E o Senhor fala para ele: quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem faz o mudo, o surdo, ou que vê, o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então, povo de Deus, vai com a tua boca e o Senhor Deus te ensinará o que deverás falar. É para agora. E o Senhor ele fala para o Senhor: enfia aquele, o meu irmão que fala bem, né? Arão, vai lá, fala, vai. O crente, ele às vezes tem essa dificuldade. Ele é com ele o negócio, ele quer que mandar o outro. Mas é com ele. O outro não vai fazer. Quer dizer, pode ser que o outro faça o que Deus estava pedindo para você fazer, sim. Mas o Senhor, ele respeita as nossas escolhas. E Moisés vai. E o Senhor se move, fazendo muitos sinais e maravilhas. Peça sabedoria a Deus.
A rainha Vasti, que reinava antes que Esther, ela não se submeteu ao rei. E ela quis ficar num lugar para se igualar ao seu rei. E aí, ela, nessa atitude dela, e que o Senhor que o rei se atenta, nessa atitude de Vasti, de não querer se submeter ao rei e se igualar a ele, ela ia influenciar várias mulheres ao mesmo tempo. Então, a gente vê o quanto a nossa submissão ao nosso Deus, ao nosso marido, é importante. Porque numa atitude errada, você pode influenciar muitas pessoas a quererem seguir os teus passos. E não tem nada a ver com o que é propósito de Deus. Jezabel, todos aqui conhecem, por orgulho e manipulação sob a influência maligna, ela perseguiu os profetas e tentou calar a voz de Deus, matando os profetas. Ela também agiu. Acabe ficou bobo com ela, se deixou levar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, busque sabedoria e relacionamento com Deus. Tem muita gente querendo fazer coisas, é o meu coração. Eu quero fazer. Mas qual é a motivação de fato do seu coração para querer fazer? É para servir a Deus para um tempo como esse? Ou é para você ocupar um lugar de destaque, relevância? Deus nos dá sabedoria para aconselhar, para sermos diligentes, para saber a hora de falar e sermos cooperadores do reino de Deus, para que esse reino se expanda cada vez mais. O Senhor conta conosco. O Senhor conta com os seus filhos. E interessante que quando eu ficava dando essas paradas na rua para escrever algumas coisas, que o Espírito Santo me dava, ele falou então, sabedoria e discernimento de espíritos, discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus, anda junto. É um auxiliando o outro. E a gente tem que entender que discernimento que o Senhor nos dá, que o Espírito Santo nos dá, é a capacidade de percebermos corretamente. Porque você tem a sabedoria de Deus e o discernimento, ele também é muito importante para que você possa olhar para situações com a lente certa. Se a gente não entender que nós precisamos olhar com o coração de Jesus para situações que muitas vezes a gente vê que tem alguma coisa estranha, se a gente não conseguir olhar com os olhos de Jesus, do Espírito, isso não é discernimento, isso é julgamento. E o Senhor nos dá sabedoria. Eu li que isso acontecerá conosco, eu vou ler o tema aqui. Jesus percebia em seu espírito o pensamento dos homens, e isso ocorrera conosco. Mas isso só acontecerá conosco se crucificarmos nossos instintos de julgamento, para nos apropriarmos do discernimento que está na mente de Cristo. Precisamos primeiramente encontrar o coração de Cristo. Então, para a gente usufruir do discernimento que é dado pelo Espírito Santo de Deus, que está na mente de Cristo, precisamos encontrar primeiro o coração de Cristo. Sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria. Discernimento, para que nós possamos, para um tempo como esse,
ter sabedoria. A sabedoria nos dá vida longa. A sabedoria nos dá bênçãos. A sabedoria vale mais do que prata e ouro. A sabedoria, ela nos leva para um lugar de intimidade ainda maior e para a eternidade com Cristo. Com a sabedoria o Senhor criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no próprio lugar. Para um tempo como esse nós fomos chamados. Não deixe de propagar o Evangelho. Não deixe de ser um bom exemplo. Não deixe de buscar a Deus todos os dias. Não deixe de praticar as suas disciplinas espirituais. Não deixe de orar em línguas. Não deixe de meditar na palavra. Não deixe de buscar os seus conselhos em Deus. Em nome de Jesus. Porque para um tempo como esse, nós fomos chamados. Que o Senhor traga sobre nós da tua sabedoria, da tua revelação, que nós possamos todos os dias nos lembrar que nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo, que nós submetemos toda a nossa alma e as nossas emoções ao Senhor, para que Ele nos conduza em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Para finalizar de verdade, Provérbios 8,14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a própria sabedoria. Pai, que os teus filhos hoje saiam daqui com um toque da tua sabedoria, da tua presença que guia, que instrui, que fala se é para a direita, se é para a esquerda. A sua sabedoria não falha, a sua sabedoria se revela a nós. Que o teu Espírito conduza o teu povo, que o teu Espírito conduza a tua igreja. Que todos possam compreender o tempo como esse para o qual eles foram chamados, andando sem distrações, sem ficar preso à mente, sem ficar preso à sua própria inteligência, aos seus próprios conselhos, mas que todos venham se submeter, Senhor, submeter ao teu senhorio, a tua sabedoria, a tua revelação, a tua direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço uma porção fresca de discernimento, dons de discernimento sendo liberados sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Corações alinhados, corações compreendendo o coração de Jesus, para que eles possam olhar através do teu Espírito e ajudar, Senhor, aqueles que têm fome, que têm sede, que estão sem esperança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te louvo e eu te honro, Senhor. Tu é a honra, tu é a glória e o poder. Em nome. Feliz Dia das Mães. Temos uma lembrancinha para as mães, não?